Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825. Ele foi o último filho de Dom Pedro I com sua primeira esposa, a imperatriz Maria Leopoldina. O primeiro casal de imperadores do Brasil tiveram 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Porém, 2 meninos acabaram morrendo, restando apenas Dom Pedro II. As 4 irmãs do futuro imperador do Brasil se chamavam Maria da Glória, Januária de Bragança, Paula de Bragança e Francisca de Bragança. Porém, do segundo casamento de seu pai com Dona Amélia de Leutenberg, nasceu Maria Amélia do Brasil. Também não podemos esquecer que Dom Pedro I legitimou as filhas que teve com a amante Domitila de Castro, Isabel Maria e Maria Isabel. Assim, temos 7 irmãs legitimadas de Dom Pedro II. Vale lembrar que Dom Pedro I teve vários filhos bastardos, e por isso nos concentraremos apenas nessas 7. Nesse primeiro vídeo, veremos as irmãs de Dom Pedro II por parte de pai e mãe. Em um próximo vídeo, veremos o que aconteceu com a irmã do segundo casamento do pai e as irmãs vindas do caso de Dom Pedro I com Domitila de Castro. Então é isso, bora pro vídeo! Começamos a lista falando sobre Maria da Glória, a primeira filha de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Maria da Glória nasceu em 4 de abril de 1819. No entanto, ela não ficou muito tempo em terras tupiniquins. Quando seu avô, Dom João VI, morreu em 1826, Dom Pedro I era o legítimo herdeiro da coroa portuguesa, mas como era imperador do Brasil, abdicou a favor de Maria da Glória, depois de ter outorgado a Carta Constitucional. Em 1826, ela deixou o Rio de Janeiro com destino a Viena, onde seria educada pela corte. Isso legitimaria o seu reinado em uma potência europeia. Maria, então, se tornou rainha de Portugal aos 7 anos de idade. Porém, o monarca só cedeu o trono português com 2 condições: o casamento dela quando atingisse a maioridade com o tio Dom Miguel e que ele jurasse a Carta Constitucional. No entanto, seu tio e noivo resolveu tomar o poder para si, se autoproclamando rei de Portugal. Dom Pedro, então, abdicou em 1831, partindo para Portugal, visando retomar o trono da filha. Deu-se início uma guerra entre irmãos que foi vencida por Dom Pedro I em 1833. No mesmo ano, o imperador faleceu. Como resultado, Maria da Glória se tornou aos 15 anos rainha efetiva de Portugal. Sem poder escolher o marido mais uma vez, ela casou-se novamente em 1835, desta vez com Dom Augusto de Beauharnais, irmão de sua madrasta Dona Amélia e neto de Napoleão Bonaparte. Mas a união também não vingou. Ele veio a falecer apenas 2 meses depois, vítima de uma grave inflamação que se espalhou pela garganta, esôfago e estômago. Veio então um terceiro casamento, e dessa vez foi com Fernando Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, que com o casamento se tornou príncipe consorte de Portugal. A própria rainha viria a afirmar a amigos que sua função era parir herdeiros. Do casamento com Fernando Augusto foram 11 herdeiros, e 2 deles foram reis de Portugal: Pedro V de Portugal e Luís I de Portugal. Devido aos sucessivos partos, ela ganhou muito peso e não resistiu ao 11º parto, morrendo em 15 de novembro de 1853, com apenas 34 anos. A segunda irmã de Dom Pedro II, na ordem de nascimento, é Januária de Bragança. Ela nasceu em 11 de março de 1822. Por nascer 7 meses antes da independência do país, em 1822, ela foi posteriormente chamada de Princesa da Independência. A princesa Januária cresceu ao lado dos irmãos Pedro II do Brasil, Paula de Bragança e Francisca de Bragança. Aos 4 anos, ficou órfã e viu o pai se casar com Amélia de Leutenberg. Ela começou a viver com seus irmãos e vários tutores, mas seu pai raramente estava presente. Aos 9 anos de idade, perdeu a presença definitiva do seu pai. Pedro I abdicou do trono de imperador do Brasil e regressou a Portugal.
A princesa não acompanhou o pai e permaneceu no Brasil, já que diante das normas de sucessão, ela poderia se tornar uma regente, cargo que manteve até o nascimento de Afonso, seu sobrinho. Aos 20 anos, ela foi alvo de um casamento arranjado e, assim como seu irmão, teve seu matrimônio articulado em uma aproximação diplomática do Brasil com o Reino das Duas Sicílias. Em 1844, casou-se com Luís Carlos, conde de Áquila e príncipe do Reino Italiano, irmão de Teresa Cristina, esposa do imperador brasileiro e sua cunhada. De acordo com as condolências matrimoniais, ambos seriam tratados como Alteza Imperial do Brasil, por conta do título de Princesa Imperial da moça. Os dois tiveram 5 filhos, nascidos na Itália. No início do casamento, Januária passou a viver em Nápoles, mas acabou se mudando para a região da costa mediterrânea, sul da atual França, na cidade de Nice. Veio a óbito em 1901, aos 79 anos de idade, sendo a última filha do imperador Dom Pedro I a morrer. Continuamos a lista com Paula Mariana, talvez a mais esquecida das filhas de Dom Pedro I, possivelmente por conta de sua curta vida. Ela nasceu em 17 de fevereiro de 1823 e acabou perdendo os pais bem cedo. Sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade, enquanto seu pai abdicou o trono quando tinha 8. Desde pequena, a menina teve que conviver com uma doença grave. Dessa forma, viveu à sombra do irmão Dom Pedro II e ainda passou por momentos de pura agonia. Teoricamente, ela era a 4ª na linha de sucessão do trono português, mas teve o direito negado ao ser reconhecida como estrangeira, nascida após a independência. Após a partida do pai, ela e os irmãos não tiveram outra opção que não estreitar suas relações familiares. Os filhos de Maria Leopoldina viraram melhores amigos e mantiveram-se juntos a todo custo. Durante toda a vida, Paula de Bragança era descrita como uma menina cheia de paz e resignada. Entre todos os herdeiros de Dom Pedro I, ela era mais calma e gentil, e raramente se queixava de sua rara condição. Ela sofreu por anos com seus problemas de saúde, e por vezes deixou de aproveitar o tempo com seus irmãos por estar fraca ou doente. Muitos de suas lições e aprendizados também foram deixados de lado. No final de 1832, Paula de Bragança chegou ao auge de sua doença. Bastante debilitada, a menina, agora com 9 anos, foi submetida a todo tipo de terapia alternativa. Porém, nenhum dos tratamentos curou a doença da menina. Alguns acreditam que Paula era portadora de meningite. Já outros acreditam que a pequena apresentava sintomas de malária e morreu em decorrência da enfermidade. Independente da doença, a jovem princesa do Brasil Imperial não resistiu aos sintomas e tratamentos agressivos, morrendo em 16 de janeiro de 1833, pouco antes de completar seu 10º aniversário. E finalizando a lista está Francisca de Bragança. Francisca de Bragança nasceu em 2 de agosto de 1824. Foi a 4ª filha de Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina. Acredita-se que seu nome tenha sido escolhido por seu pai, em homenagem ao rio São Francisco. Ela tinha 3 anos de idade quando sua mãe veio a falecer e 7 anos quando seu pai partiu rumo a Portugal. Em 1837, conheceu o príncipe de Joinville, chamado Francisco Fernando de Orleans. Na ocasião, o rapaz tinha acabado de desembarcar no Brasil. Durante a sua estadia, o príncipe se reuniu com o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que lhe apresentou Dona Francisca. Em 1843, o rapaz voltou ao Brasil, casando-se com a princesa brasileira. Após a união, o casal partiu em direção à França. Conhecida como La Belle Françoise, Francisca se tornou uma das princesas mais queridas e populares da corte europeia. Ela era tida como a filha mais bonita de Dom Pedro I e Leopoldina. Durante seu processo de adaptação ao novo lar, a jovem contou ainda com a ajuda da Condessa de Barral, que mais tarde se tornou sua melhor amiga, e foi por indicação de Dona Francisca que a Condessa de Barral se tornou preceptora das filhas de Dom Pedro II. Após a monarquia ser extinta na França em 1848, a família Orleans foi mandada para o exílio na Inglaterra, e Francisca acompanhou a família do marido.
Embora morasse na Europa, a princesa manteve contato com o irmão. No entanto, ele não pôde ajudá-la quando o marido foi à falência, e com dificuldades financeiras, Francisco Fernando de Orleans negociou as terras catarinenses com a Companhia Colonizadora Alemã, fato que mais tarde originou a colônia Dona Francisca, atualmente chamada de Joinville. A princesa era muito engajada na política e lutou pelo resto da vida contra o avanço da República no Brasil, e defendia ainda o combate aos republicanos e à oposição. Porém, em 27 de março de 1898, a princesa veio a falecer em Paris aos 73 anos de idade. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!